Paz e bem. Quero tratar com vocês um tema muito instigante para os dias de hoje. Trata-se da questão do acúmulo. Acúmulo de quê? Acúmulo de bens, acúmulo de qualquer coisa. Acúmulo de roupa de sapato, de livros, de celulares, de carros, enfim. Acúmulo daquilo que nós consumimos mais do que nós precisamos. Meu amigo, irmão André Fonseca, escreve no nosso site areópago.tel.br, areópago.tel, tel de teologia.br, um tratado muito interessante a respeito da questão do consumismo. E ele faz essa relação de consumismo com Adão e Eva. Muito interessante. Proponho a vocês a leitura desse artigo, que foi escrito com bastante inteligência e que nos mostra muito bem como que, desde Adão e Eva, nós temos tratado a questão do consumismo. Mas, como eu disse antes, o tema hoje é a questão do acúmulo, que tem a ver, sim, com o consumismo. Esse consumismo, de onde nasce? De onde vem essa necessidade de consumo? Mas antes de entrar nessa questão, propriamente o que é que nos faz consumir, vamos buscar isso também na Sagrada Escritura. Afinal de contas, nós somos bacharéis em teologia e procuramos refletir, meditar sobre as questões que estão na Sagrada Escritura e trazer a luz, através da Sagrada Escritura, trazer isso para o dia a dia, para a nossa vida, e que de alguma forma possa contribuir para que as pessoas se aproximem cada vez mais de Deus. Pois bem, vamos pegar lá no livro do Êxodo, aquele livro que trata da narrativa toda ela, da questão da libertação do povo, da opressão que ocorria no Egito, através de Moisés. Deus, agindo através de Moisés, liberta esse povo. Pois bem, então você já sabe a narrativa, o nascimento de Moisés, como ele é salvo e tal, como ele volta para o povo, a sarça ardente, toda essa questão. Mas vamos dar um salto nessa história e vamos parar lá no capítulo 16 já de Êxodo. Eu sugiro até que vocês leiam depois esse capítulo com bastante atenção. Pois bem, o capítulo 16 vai tratar da questão do homem ali no deserto, desse povo no deserto. Ora, existem 3 problemas grandes que esse povo passa no deserto: fome, sede e a guerra. Com a ajuda de Deus, com a ação de Deus junto do ser humano, do homem e do povo, esses 3 tribulações, esses 3 problemas são vencidos. Pois bem, no capítulo 16 de Êxodo, passa-se fome. E o povo começa, obviamente, a reclamar, a dizer a Moisés: mas era melhor que morrêssemos lá, você trouxe a gente para morrer de fome no deserto. Bom, e o que acontece? Aquele famoso trecho do maná. O maná que cai sobre o povo. E o que tem o maná a ver com consumismo, com acúmulo? Vamos lá. O maná cai e Deus diz o seguinte no versículo 17 do capítulo 16. Que cada um, no capítulo 16 ele vai dizer: vai cair o maná, cada um pegue aquilo que seja necessário para si, aquilo que consegue comer, para a sua casa, ali na sua tenda. Se você tem 10 pessoas, pegue para 10. Não vai pegar para 11, 12, nem para 9, que alguém vai passar fome. Se você tem 5, pegue para 5. Não vai pegar para 6, 7. Também não pegue para 4. Pegue o tanto que seja necessário para a sua subsistência, que seja necessário para que você continue vivo, sem passar fome. Pois muito bem. Nessa sequência, o que acontece? Deus diz para não pegar a mais. Mas, e sempre tem um mas, aquele que quer provar a Deus, ou que acha que não confia, o que ele faz? Ele vai lá e pega a mais. Pega sempre um efode, como está no texto da Bíblia, diz um efode, uma quantidade a mais. Ele tinha 10 pessoas, ele pegou para 11, 12, ele não quantifica, mas diz apenas que ele pegou a mais. O que acontece com esse a mais? Apodrece, cria vermes.
Essas são as palavras que estão lá na Sagrada Escritura. Então o acúmulo apodrece. Aquilo que acumulamos estraga, cria verme, cria bicho. Não é para acumular. Usemos a quantidade necessária para a nossa subsistência. E não me refiro apenas à comida. Aqui vai funcionar como uma alegoria para as outras coisas todas que nós temos na nossa vida. Mas vamos na sequência. No versículo 17, Deus diz para não pegar a mais. Na sequência ainda da leitura do capítulo, nós vamos chegar no 22 e ele vai dizer o seguinte: você vai pegar durante 6 dias. No 7º, você não vai pegar. Porém, no 6º, você pegue 2 porções. Não é? Se você tem 5 pessoas na sua casa, você vai pegar para 10. Se você tem 10, pegue para 20. Mas no sábado você não saia para pegar o maná, porque não vai ter maná. E de fato muitos do povo fazem isso. Pegam a quantidade dobrada, porque no dia seguinte, no 7º dia, não haverá maná. Mas, sempre tem um mas. Tem aquele que duvida, tem aquele que não confia, tem aquele que quer provar a Deus e sai no 7º dia para colher o maná. O que acontece? Não tem o maná. Não tem o maná. O que se passa então? Deus providencia aquilo que é necessário para você. Deus providencia a sua exata necessidade para que você possa subsistir. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada nesse sistema. Tem alguma coisa errada que precisamos refletir sobre esse sistema. Por que uns têm a mais e outros têm de menos? O que é que acontece aqui? Precisamos repensar nisso. Qual é o sistema que está funcionando para que isso não tenha muito para poucos e pouco para muitos? Há a necessidade premente de se pensar nisso. Reúna a sua comunidade e pense nisso. Discuta isso. O que é que acontece? Vou deixar essa pergunta no ar. O que eu quero dizer ainda com isso tudo? Lá no capítulo do livro do Gênesis agora, no capítulo 2, no versículo 15, Deus coloca o ser humano no meio do jardim e diz para ele: cuida do jardim, cuida desse jardim, que é aqui onde você está, é aqui onde você vai morar, é aqui onde você vai viver. Também acontece alguns percalços que ele é obrigado a sair de lá, mas vamos ficar nessa fase. Deus cria o ser humano e põe no jardim para que ele cuide. Que jardim é esse? É a nossa casa comum, é o nosso planeta. Estamos cuidando dele? Bom, mas Jairo, você está mudando de assunto? Não. A relação que existe entre cuidar da casa e o acumular estão intimamente ligados. Por quê? À medida em que eu consumo mais do que eu preciso, eu consumo mais do que eu necessito, por simples vaidade, para preencher um vazio dentro de mim, que eu faço? Eu consumo e acumulo e vou acumulando. Ora, vamos pensar o seguinte: à medida em que se consome para acumular, para ter e dizer que tem, isso está vindo de algum lugar, e certamente vem da natureza. Então o que está acontecendo? Estamos destruindo a natureza. Estamos maltratando a criação que Deus disse para nós cuidarmos. Durante a elaboração do instrumento labores, o instrumento de trabalho para o Sínodo da Amazônia, foi pensado muito, meditado muito em um determinado pecado, que recebeu o nome de pecado ecológico, que está tudo interligado. O pecado ecológico no sentido aqui de maltratarmos a terra, de maltratarmos a criação. Portanto, eu peço a vocês, a próxima vez que vocês forem consumir, forem comprar alguma coisa, a primeira pergunta que se diz é:
que se faz para si mesmo. Eu preciso disso? Estou levando a mais? Ou é suficiente qual é a minha real necessidade disso tudo? Estou comprando por vaidade? Estou comprando para dizer que tenho? Ou é porque, de fato, eu preciso daquilo? Pensemos nisso. Cuidemos da natureza. Vai ficar imensamente agradecido e teremos um pecado a menos diante de Deus. Paz e bem.